Fala, fiel, se prepara que hoje tem bomba atrás de bomba. O Memphis acaba de fazer história lá na Holanda e o Alberto tá de volta para reforçar o timão. O Corinthians renova com Gustavo Henrique e outro jogador até 2027. Entrevista polêmica do Garro e a maior notícia de todas. O Corinthians pode fechar com a Betano como patrocinadora master e também vender o nome da arena. Será que agora vai? Bora conferir tudo junto até o final, porque tá imperdível. Não se esqueça de deixar o like e de se inscrever. Eu vou deixar os créditos aqui na descrição do vídeo. E beleza o Memphis, hein, Versa? Ele fez 2 gols, a Holanda teve dificuldade para vencer, a Lituânia faz 2-0, tomou 2-2 e aí ele também faz o terceiro, né? Ele faz o primeiro e faz o terceiro, só que esse primeiro gol já bastou para ele se tornar o artilheiro histórico, passando o Van Persie, hein? Van Persie era monstro, né? Sim. Jogava muito, né? Jogava. Nossa. Passou o Van Persie, 51 gols, e o Van Persie permanece então com 50, já aposentou, certo? Sim. Já aposentou. E agora, foi festejado pela UEFA, pela FIFA, obviamente pelo Corinthians, pelos torcedores, pelos seus patrocinadores também. Tá aí, ó. Tá aí aqui não, tá aqui Aí, também. tá ó. aí não. Tá aí aqui, Os ó. caras estão me dando uma flanela completamente injusta, né? Obviamente. Laranja mecânica, pô. Aí tudo bem, aí pode Aí, ser, ó. porque a flanelinha é laranja. Ela é mecânica. Laranja Tá mecânica. aí, ó, 52, Van Persie ficou com 50. Runtelar era bom jogador também, né? Fazer mais gol do que era bom, mas tudo bem. E o Kluivert, sim. Sim, Esse era bom. Sim. E o Bergkamp era um monstro. Sim. Certo? sim. Não pegava avião, né? Não pegava. Ele não gostava. Não Daí, gostava. deixa aí. Aí, ó. E, então ele. E aí a data FIFA da Europa é muito mais decente do que a nossa. Ontem já acabou. E agora o Corinthians aguarda o retorno dele entre hoje e amanhã, para que ele possa estar em campo no dia 10, famoso quarta-feira, também conhecido como quarta-feira, diante do Atlético Paranaense, 9h30 da noite, Neoquímica Arena. Os ingressos estão esgotados para essa partida. O torcedor corintiano confiando, claro, na classificação para a semifinal da Copa do Brasil. E aí tá os gols desse. Esse é o primeiro gol que entra para a história, né? Até o próprio Koeman fez uma postagem dizendo, parabenizando ele pela marca e tudo mais. De cabeça de novo, foi buscar. Ó. E aí esse é o isso. gol da vitória, o 3-2. E então o Corinthians, com essa possibilidade, o Garro vai jogar. O Yuri também volta depois de... vai dar cerca de um mês, até um pouco menos de um mês, depois que ele fez a cirurgia de hérnia inguinal. Então o Corinthians, desde o jogo do Palmeiras, aquele da classificação do 2-0, não jogava os 3 juntos. E agora, então, a chance é grande, pelo menos, de retomar. A não ser que aconteça alguma coisa na logística do Memphis, em avião, mas eu não imagino, o jogo foi ontem. O problema maior vai ser Hugo Souza e Martínez, que jogam terça-feira, 9h30 da noite, um na Venezuela, o outro na Bolívia, para chegar em Itaquera 9h30 da noite, 24 horas depois. Tem um avião já fretado para o Hugo, para o Martínez. O Corinthians ficou de informar depois, a gente não sabe se vai ser colocado aí, né? Para o Martínez também. Eu acho que para o Romero e para o Félix Torres, que são reservas, eu acho que não vai ter avião, eles retornam normalmente. Mas para o Hugo está confirmado, o Corinthians montou a logística para trazê-lo, porque vai saber, né? Pode ter disputa de pênalti e tudo mais. E os reservas do Hugo não são nem parecidos com ele, são meninos, e então você tem que fazer essa logística mesmo. E o Hugo Souza, então, retorna para o Brasil. Deve chegar à tarde, vai para a concentração, da concentração vai para Itaquera, não tem nem muito o que fazer. Não vai ter muito... Deve chegar por volta de... Tem alguma meta aí do Memphis de gol na seleção? Não, tá nada a ver. Não, seleção não. Aqueles bônus lá tem a ver mais com o Corinthians. É bastante comum isso, aliás. Jamais eu vou esquecer quando lembra do atacante Everaldo, Queixada, que estava no América Mineiro, tempo atrás, está no exterior. E aí, um tempo atrás, depois que ele saiu do Corinthians, entrou com um processo trabalhista, aquela coisa toda de Corinthians. Quando eu baixei o processo, tem lá você é obrigado a anexar todos os dados, inclusive o contrato. Aí eu olhei lá, contrato do Everaldo, $500 mil se ele fosse convocado para a seleção brasileira. Aí eu fechei o PDF, falei, não. 500 mil para o Everaldo ir para a seleção. Então, assim, até o Everaldo tem bônus quando é convocado para a seleção e tal. Então, isso é meio uma prática comum. No caso dele, eu não acho. O jogo é quarta-feira. Quarta, 9h30. O Atlético está no seu melhor momento na Série B, né? 3 vitórias seguidas. 3 vitórias seguidas. Chegou em sexto, melhor colocação das recentes.
Tem um jogo decisivo contra a Chapecoense, que é o próximo, mas é só na terça-feira que vem. O jogo foi postergado para terça-feira que vem. Confronto direto ali pelo G4. Mas deu uma reagida na Série B. Mas perdeu o primeiro jogo em casa, mas a situação do Atlético, que era sempre periclitante e tal, agora tem uma luz para tentar voltar à Série A, né? Pelo menos agora... Deu uma acalmada, né? Deixa eu só contar uma curiosidade. O Arnaldo cita a Chapecoense. Guarde essa frase. Nunca diga que você no futebol já viu de tudo. Sempre vai aparecer uma coisa, um jogo, um lance diferente que você vai falar, meu Deus do céu, eu nunca tinha visto. Eu nunca tinha visto o que aconteceu em Criciúma e Chapecoense. Ah, sim. Pênalti pra Chape, o jogador se prepara para bater, parte pra bola, uma cobrança muito legal, gol. O VAR chama. Fala assim pro árbitro, seguinte, o lateral do branco deu um soco no jogador do Criciúma. Assim que acontece a batida e você já tinha apitado. Aí chama ele no VAR, ele olha, do nada, por uma bronca de um lance anterior, o jogador da Chape dá um soco no jogador do Criciúma. O juiz cancela o pênalti, dá falta e expulsão pro coisa. Então o Criciúma não toma o gol e ainda fica com um jogador a mais. Olha a atitude do cara dar um soco na hora, porque ele achou que ninguém ia ver. Tá todo mundo olhando. Onde era o jogo? No Heriberto Wilson, lá em Criciúma. Quem é que é o árbitro? Não lembro, esqueci o nome. Quem era? Felipe de Lima, de Minas Gerais. A Série B tem algumas situações próprias. O mando é quase imperativo de jogo, né? Então, tem muita discussão sobre a invasão na cobrança, se apitou antes ou não, se apitou antes ou não. De fato, eu nunca vi isso, mas eu sempre vi arbitragens caseiras na Série B. Sempre. Então, eu não estranhei. Mas quando o árbitro conta para os companheiros dele, você tem que ver os jogadores. Cara, o que você fez? É sério que você fez isso? O soco? Os jogadores começam a cobrar ele. Cobrar o próprio companheiro. Fala, cara, o que você fez? A gente perdeu um pênalti por sua culpa, tal. O vestiário deve ter sido animado desse dia. Rapaz. Muito bem. Parênteses na Série B. Memphis, Yuri, Garro, todo mundo de volta, Massá, no Corinthians. É um ótimo momento para eles voltarem, né? O Yuri momento tá decisivo. recuperado, né? Tá. Momento. Vai estar sem ritmo, né? Mas, enfim, um mês fora. Vai demorar um pouco para ele ganhar corpo, né? Mas o jogo tá... É bom quando a gente fica mais velho, a gente pensa para falar, né? Mas o que eu ia dizer e vou dizer? O jogo tá resolvido, né? O Corinthians passou. Porém, futebol não é bem assim, certo? Então é bom ter uma preocupação, dar ritmo para o Yuri Alberto. Acho que o jogo serve, né? Mas tem que preservá-lo lá para dezembro, que é quando a coisa vai pegar mesmo. Provavelmente o Corinthians vai enfrentar o Cruzeiro na semifinal. Então, essa que para mim é a grande questão. Dar ritmo para ele é importante, mas futebol é um menino travesso, né? Às vezes ele dá umas... Bote um ponto. O que você acha? Quem você acha que está mais próximo da vaga? Diante do contexto atual. O Corinthians, que venceu em Curitiba, mas o Atlético desde lá reagiu um pouco e tal. Ou o Cruzeiro, que fez 2-0 no Galo, mas não terá Caio Jorge, talvez não tenha Fabrício Bruno e talvez não tenha o Matheus Pereira. São os seus 3 principais jogadores. O Cruzeiro, né? A vantagem é muito grande, 2-0. E o Galo estreando o Sampaoli. Mas também... Eu também acho que não tá resolvido. Também não está resolvido, o Corinthians, claro. Para mim, está mais perto. Eu também acho. É clássico. Tenho dúvida. Não, eu também acho que o Corinthians está mais perto, mas o Cruzeiro, a data foi péssima para o Cruzeiro. Foi péssimo. Nossa Senhora. Ele sai com o cenário e tá voltando completamente contra. Eu discordo do classificado, porque o exemplo da Sul-Americana que eu vou usar sempre ele. O Corinthians pega o Red Bull em Ribeirão, ganha de 2-1 e vem para Itaquera com uma vantagem de 1 gol. Ótimo. Dá 8 minutos do primeiro tempo, Garro, de fora da área, 1-0. Corinthians 3-1 no agregado. Deu 5 minutos de pane, tomou 2 gols de escanteio, vai para os pênaltis. Acaba 2-1 pro Red Bull. O Corinthians vai para os pênaltis e o Hugo Souza teve que salvar 3 match points para dar a vaga. Então, mas como que é o nome da competição? Como Copa que é o do nome? Brasil. Não, a outra. Copa Sul-Americana. Então.
Aí não é diferente. O foco do Corinthians é muito maior, cara. Sul-Americano sabe? Mas aconteceu com o São Paulo lá em 2023 contra o Sport. Ganhou, também. Jogo. 2-0, né? Ganhou 2-0 fora, né? Fez o primeiro Faz gol. 1-0. É mais Morumbi, surreal vai, ainda. nossa, Abriu 3-0 na fazer gol. Vai pros pênaltis. Essa foi mais surreal, porque é invertido. É né? isso, Nossa uma coisa Senhora. Se for pros pênaltis também, não tem como, né? O goleiro do Corinthians é muito bom nos pênaltis. Se ele tiver inteiro voltando Mas lá... o Atlético elimina o São Paulo nos pênaltis. Sim. Os caras bateram muito bem. O Santos que pegou os pênaltis, né? O Santos pegou goleiro. pênalti. Não, sem Gustavo Henrique dúvida. renovou, é isso, Fessa? O Corinthians acabou de anunciar a renovação do Gustavo até 31 de dezembro de 27. O contrato dele acabava esse ano. Acho uma decisão muito, muito acertada da diretoria. Para mim é o melhor zagueiro que o Corinthians tem no seu elenco. Alguém vai falar do outro lado, mas aí também não é muito parâmetro, né? Porque o melhor... Beleza, você pode contestar o nível dos zagueiros do Corinthians, mas para mim é disparado o melhor. Dentro lá o que a gente sabe que é um grande líder que o Corinthians tem de grupo e tudo mais, o cara já é experiente, que encurta caminho, claramente, fundamental nas bolas aéreas. Nesses confrontos todos aí recentes com o Palmeiras, ele deve ter tirado umas 45 bolas por cima, assim, impressionante o desempenho dele. Acho que a decisão da diretoria é muito acertada, assim, você tem um cara lá, você renova o contrato, na teoria você gasta menos do que se você for contratar outro zagueiro, pagar direito econômico. Me parece que é uma decisão muito acertada. E o Jacaré também, o Corinthians renovou o lateral direito, porque não tem nenhum hoje para ser reserva do Mateuzinho. Então esse menino estava treinando, aí aquela coisa do profissional, evitar levar ele para o jogo para não acontecer o que aconteceu com o Cauê Furquim, mas aí também deu certo. Agora é jovem, 20 anos, se eu não me engano, 21. E vamos ver, talvez o Corinthians possa ter aí um bom lateral, pelo menos para ser reserva do Mateuzinho. Hoje não tem nenhum. E mais uma renovação importante, o Guinegão já tinha renovado também. Enfim, o Corinthians está tentando, no mínimo, se resguardar. Enquanto tem o transfer ban, não dá para contratar, não dá para inscrever ninguém. Pelo menos você se resguarda e tenta manter os seus, assim, já é algo que já é louvável. Enfim, já tenta, pelo menos, ter elenco, né? Sim, e você falou do Jacaré, preparação da Copa do Brasil. O que eu ia falar ainda sobre... Fala. Não, uma pergunta. O Stabile apresentou algo para... Hoje, os documentos? Esses são os documentos dos para cartões de crédito, né? Era hoje que vai... a promessa é que o Corinthians envia hoje... Porque o promotor, o Consentino, está reclamando que o Corinthians está demorando para enviar os documentos. Exatamente. Né? Então, agora, a cobrança está firme dele e aí a promessa é que hoje vai chegar isso na mão lá do promotor e ele vai analisar. A pergunta era outra. Foi bom você ter lembrado disso, mas a pergunta é, o Stabile apresentou algum plano de estabilização financeira e econômica para o Corinthians ou vai seguir assim no dia a dia equilibrando o prato? A princípio não, você tem a RCE lá para ser homologada, está bem nos finalmente ali para ser homologada, quase 400 milhões, 370 milhões, o que de alguma maneira dá um fôlego, porque esses 370 milhões, essas dívidas que já estouradas na justiça, essas pessoas ou empresas não podem acionar o clube enquanto estiver na RCE, e aí você vai repassando 5% de todas as suas receitas recorrentes, aquelas que o Massa diz, televisão, patrocínio, coisas que vão cair, direito de TV, campeonato, e 4% de venda de jogador. Então, tudo que entra, 4% vai para essa RCE e vai pagando todos os credores, dando tudo certo. De alguma maneira, é um pouco de fôlego, não vai resolver a vida do Corinthians, obviamente, a pressão financeira vai seguir grande. A prova disso é que o transfer ban não consegue tirar ele por conta de ter que pagar quase 40 milhões. Aliás, o Corinthians está tentando se antecipar nas conversas e evitar outros transfer ban. Fechar esse vídeo, o Rodrigo Garro deu uma entrevista para o Bola da Vez, para o Resenha, com o André Plihal, o Fábio Santos, né, que fez a ponte, provavelmente, né, mesmo que por pouco tempo eles tiveram um mínimo convívio ali, né, o Garro chegando, o Fábio Santos saindo do Corinthians, e o Fábio Luciano também, e o Garro e o Silas, o técnico Silas, ex-técnico Silas, hoje comentarista, também estava presente. E o Garro, cara, ele concedeu essa entrevista e ele falou assim, cara, não é fácil para mim estar aqui, mas eu entendo que precisa, e eu entendo que o tamanho do Corinthians é esse. E aí entraram alguns jogadores até para dar alguns depoimentos, dois jogadores que eu gosto muito, particularmente, pessoalmente, eu gosto da personalidade deles.
o André Ramalho e o Ranieri. O Ranieri, cara, eu tive a oportunidade de conviver com ele por algumas horas quando entrevistei ele no podcast que eu tenho com o Denilson. É um cara assim, cara, ele às vezes nem parece entendam o que eu vou dizer. Ele nem parece jogador, assim, né? Porque ele é muito simples, muito simples. Eu não tô dizendo que todos eles são distantes e tal, mas o jogador ele tem uma condição diferente. Mesmo com a gente, que é jornalista e tal, a gente, né, entende o espaço do jogador e tal. O Ranieri, cara, ele gosta de games e ele fala de tudo, cara. Ele é um cara muito, assim, aberto e tem uma história de vida também muito maluca, assim. E ele falou sobre o Garro, sobre o dia a dia, o quanto ele exerce essa liderança, né, no dia a dia, o quanto eles são importantes. Eles chegaram juntos, inclusive, e aí o Garro até demorou para estrear, né, por conta daquela questão burocrática, jurídica lá do Tajeres, que ainda tá dando pano para manga, mas enfim. E o André Ramalho falou que o Garro ele tem uma importância pela liderança que ele exerce, que o Garro ele precisa que tudo esteja em paz. Então, quando tem algum conflito, quando tem alguma polêmica, quando tem alguma bronca, o Garro é o cara que tenta colocar tudo numa boa. Isso, cara, se verifica muito até de forma externa, quando a gente viu naquele episódio, né, da camisa 10 e tal, ele mesmo não aceitando naquele momento, né, mesmo não querendo e tal, perder a 10 naquele instante, não por conta do Memphis, mas enfim, porque a 10 era importante para ele. Ele pensou no clube acima de tudo, ele, sabe, colocou panos quentes, seguiu a vida dele. E o Plihal até pergunta, né? Já tá mais confortável? E ele sim, ele entende, pelo menos ele respondeu que sim, né? De que a 8, a maneira como o clube tratou a transferência, né? Ele recebendo a 8 do filho Gustavo Vieira, o filho do Sócrates, ele entendendo a importância da camisa 8 para o clube. De que hoje tá super adaptado aí com a camisa 8. Falou sobre várias questões, né, sobre o joelho dele, que o fato dele ter jogado ano passado no sacrifício 67 partidas, ele falou, cara, eu nunca joguei isso na minha vida. Joguei 67 partidas, é óbvio, né, que isso agravou a minha condição. Fez tratamento na Espanha, departamento médico do clube, que ele agradeceu, inclusive, né, mas ele tá jogando, né? Tá tentando, tá se esforçando, ainda tem uma coisinha ali, mas ele tá superando dia após dia para poder entregar, e que muitas vezes quando ele não consegue, ele sente que é acúmulo de jogos, ele sente que são as dores que vêm e tal, mas enfim, ele entende a importância dele pro time e ele sabe que ele precisa estar presente e, cara, e que o futebol brasileiro tem essas questões, né? Tem muito jogo de 3 em 3 dias e não tem muito o que fazer, né? E se declarou, né, cara? Se declarou pro Corinthians, a forma como ele se integrou com o clube, com a torcida. E aí tem um relato dele, né, sobre a postagem do Tudo Vai Dar Certo, que foi no ano passado, quando ele fez aquela postagem. Isso virou um mantra da torcida. E foi muito legal, porque ele não é de usar rede social, ele não é um cara, digamos assim, midiático, né? E ele achou que aquilo fosse necessário até para comunicar para os funcionários do clube. Olha onde ele foi, cara. Porque eles perderam... Ele falou, cara, da noite pro dia a gente perdeu patrocínio de camisa, né? Ninguém sabia o que ia acontecer, sabe? O presidente na Berlinda, ele não falou isso, né? Mas eu tô dizendo. Eram muitas notícias ao mesmo tempo, os caras não sabiam... o goleiro vai embora, os goleiros, né? O Cássio e o Carlos Miguel não sabiam, sabe? Muita coisa aconteceu ao mesmo tempo ano passado, e muitos funcionários do clube, com essa instabilidade, cara, estavam meio à deriva, assim. E aí o Garro vem e faz aquela postagem, e o torcedor acreditou nisso, né, cara? Tudo vai dar certo. E não é que deu, porque o Garro foi o melhor meia do Brasil. O Corinthians emendou 9 vitórias seguidas, saiu da zona do rebaixamento, foi para a Libertadores, terminou o ano de forma mais do que digna, né? Brilhante. Então, assim, como eu já disse outras vezes, cuidem desse cara. Rodrigo Garro, ele é especial, cara. Ele é especial aqui, ó. Betano mira maior acordo da história do Corinthians. Primeira oferta é recusada e negociações continuam. Eita, Fel, a Betano, patrocinadora do Campeonato Brasileiro e diversos outros campeonatos, está em negociações com o Corinthians para se tornar a patrocinadora master da camisa do Timão e também comprar o nome, os name rights da Arena do Corinthians, que hoje se chama Neoquímica Arena. Essa notícia acabou de sair aqui no site do Bola VIP Brasil. Vamos ler aqui e ver o que está falando.
O Corinthians responde à primeira proposta da Betano. A Betano, atual patrocinadora master do Flamengo, demonstrou interesse em ampliar sua presença no futebol brasileiro e mira o Corinthians. A empresa quer adquirir os name rights da Neoquímica Arena e assumir o patrocínio master da camisa alvinegra, atualmente ocupada pela Esportes da Sorte. Segundo apurações da Gazeta Esportiva, a primeira oferta apresentada ao clube paulista foi recusada pela diretoria corintiana, considerada distante das expectativas do Timão. Apesar disso, as conversas seguem em andamento e uma nova proposta deve ser encaminhada nas próximas semanas. O Timão analisou a possibilidade de negociar o pacote de forma conjunta, contemplando o estádio e o espaço de patrocínio na camisa, mas também critérios rígidos para avaliar o valor e as condições do acordo. A diretoria pretende garantir que qualquer proposta esteja alinhada com os padrões do mercado. A abertura de uma janela contratual para os name rights e para o patrocínio master trouxe novas oportunidades. Desde 1º de setembro, a multa rescisória do contrato com a Esporte da Sorte caiu de 123 milhões de reais para cerca de 70 milhões, o que aumenta a flexibilidade de negociação com potenciais interessados. O Corinthians planeja conduzir o processo de forma transparente, adotando um modelo semelhante ao usado na gestão de estacionamento da Neoquímica Arena. A ideia do Corinthians é criar um processo competitivo, no qual diversas empresas possam apresentar propostas e competir em condições justas. A Hypera Pharma também deve participar do processo de licitação. A empresa farmacêutica está interessada em manter os direitos nominais do estádio, mas o Timão deixa aberta a possibilidade de avaliar a melhor proposta do mercado. O Corinthians pretende receber pelo menos 700 milhões pelo nome do estádio, que hoje se chama Neoquímica Arena, porque a Hypera Pharma fechou esse patrocínio com o Corinthians lá em 2020 pelo valor de 300 milhões, um contrato de 20 anos, então esse valor de 300 milhões iriam ser diluídos durante 20 anos. O contrato foi fechado em 2020, na época da pandemia. Na época esse valor foi surreal, uma da maior parceria do Timão, mas hoje em 2025 esse valor está muito abaixo do mercado e o Timão pretende aumentar aí esse valor e ajudar ou até quitar a Neoquímica Arena, que hoje é a maior dívida aí que o Timão tem. E a parceira que chegou forte é a Betano, que está negociando com o Corinthians. Espero que dê certo, espero que a Betano dê uma boa proposta para o Corinthians, para comprar o nome da arena, do estádio, e também para se tornar o patrocinador master. E agora eu quero saber a sua opinião, Fiel. Você acha que 700 milhões que o Corinthians quer pelo nome do estádio está bom? Ou você acha que o Corinthians deve receber mais de 700 milhões? Deixa sua opinião aqui nos comentários. Não se esqueça de deixar o like, de se inscrever. E até o próximo vídeo, Fiel. Um abraço.